Nobre presidente em exercício, Lima Júnior, colegas vereadores, colega vereadora e a todas as pessoas que nos estão ouvindo e assistindo pelos meios de comunicação. Eu queria primeiro parabenizar a cidade de Bauru pela participação maciça, né, Lima? No último domingo foi muito proveitoso, né, nós termos ido lá e visto a manifestação das pessoas pela forma como se está vendo o governo federal tratar os escândalos, né, que estão aí sendo colocados à flor aí da superfície pelo Ministério Público. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas estão cansadas, né, de receberem o tratamento desigual. O que eu chamo de tratamento desigual? Você vem no meu bolso toda hora que você precisa de dinheiro, não pede para enfiar a mão no meu bolso, enfia da forma como quer, né? E depois você não pergunta se aquilo está fazendo falta para mim ou não, né? É assim que todos os governos agem, e eu falo isso em todos os níveis, né? Todos os níveis. Recentemente eu falei uma fala aqui que não existe dinheiro público, né? O que existe é dinheiro das pessoas. E toda vez que você vai colocar a mão dentro do bolso das pessoas, os governantes não perguntam, né, se aquilo que eu vou arrancar do bolso dela eu vou estar prejudicando a família dela ou não, né? É dessa forma como nós estamos vendo aí os governos agirem, né? E a forma como os governos também dão respostas, né? Com aquele dinheiro que ele arrecada, quanto que ele retribui em benefício? Porque cada pessoa que recebe um benefício, ele paga e paga com prazer, né? Toda vez que lhe é solicitada a colaboração. Também queria colocar aqui uma ideia, e eu queria dizer para vocês, com a experiência que a gente tem na parte administrativa de hospitais, eu acho que a Prefeitura de Bauru chegou num nível em que ela praticamente administra um grande hospital, né? Se você somar as 4 UPAs, se você somar aí a parte do PS infantil, juntamente com o PS central, você vai estourar aí por volta de 60, 70 leitos tranquilamente, fora os leitos extras que são colocados, né? A distribuição de medicamentos pela prefeitura, né? A hora que você começa a somar tudo isso, a quantidade que o poder público está tendo que administrar é grande, a gente reconhece isso, né? Então o que acontece hoje na iniciativa privada em relação aos hospitais? Os hospitais compram os medicamentos, a gente lá estoca, aí chega o doutor e prescreve um remédio. Você pode até tentar às vezes comprar o remédio com uma velocidade maior, mas às vezes você nem encontra porque está faltando no mercado, né? Ou você tem que se sujeitar, como a prefeitura se sujeita, a processos licitatórios, o que atrasa um pouco, né, você conseguir velocidade em adquirir os tipos de medicamentos. Então qual que é a minha ideia? Como que os hospitais se socorrem? Ó, está faltando um medicamento lá na Beneficência Portuguesa. A minha farmacêutica liga lá para a Unimed, entendeu? E pergunta: você tem tal medicamento aí? Ah, eu tenho. Você consegue me emprestar 5, 6 frascos dele? Não, pode vir pegar, tá? Enquanto isso nós já estamos comprando. Compramos 10, devolvemos aqueles 5 e está resolvido o problema, entendeu? É a mesma coisa, inclusive, com a FAMESP. Outro dia mesmo nós fizemos troca com a FAMESP, tá? O que acontece no nosso município? Nós não temos essa figura jurídica para o município se utilizar dela. Então, na hora que você vê falar que está faltando Novalgina, agulha, né, é uma coisa muito barata. Vocês não têm ideia de como é barato isso. É coisa de centavos. Centavos. Só que vai esbarrar o quê? Nessa parte, às vezes, operacional e burocrática. Então, uma ligação para qualquer um desses hospitais poderia incluir a prefeitura nesse escambo, tá? Eu chamo, é escambo, é uma troca, né? Agora, nós teríamos que criar uma figura jurídica para que o município pudesse se utilizar disso em medidas de urgência, porque hoje ele está administrando um grande hospital. Se você somar todos os leitos das UPAs, você tem um hospital, né, que não é pequeno para ser administrado, né? Então, acho que eu estou colocando isso para os colegas, porque uma das ideias realmente é eu apresentar um projetinho de lei aqui, né? Busquei essa figura jurídica a nível de Estado, de federação, né? E me surpreendi que não tem nada. Não encontrei nada em projeto de lei nenhum. No entanto,
Essa figura de escambo, ela existe a nível de cultura. Né? Então, os municípios têm essa figura jurídica, o Estado tem essa figura jurídica de trocar, né, livros, de trocar as informações. Você tem 10, 15 livros, vai lá, você troca com uma outra instituição, eles têm essa figura jurídica de troca. E aqui, na verdade, o escambo que eu falo não seria nem troca, né? Seria apenas socorro. Então, eu estou socorrendo com o medicamento que eu tenho aqui e você está repondo esse medicamento a posteriori. Eu acho que é uma figura que nós poderíamos estar colocando, porque por mais eficiente que seja o governo, dor de barriga todas as vezes você pode ter. Pode ter. E podemos ter problema desse tipo. Outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui é um projeto de lei que eu iria apresentar na casa. Eu fui fazer uma pesquisa e percebi que o vereador Faria Neto já tinha feito uma indicação sobre os semáforos intermitentes, né? Vários munícipes têm procurado a gente aqui e tocado no assunto assim: poxa, tem locais que tem semáforos na cidade de Bauru que depois da meia-noite, 1h da manhã, eu não tenho coragem de parar no semáforo. A pessoa tem medo, né, de ser assaltado e mesmo pelo lugar ser ermo. Por mais que as estatísticas mostraram, a polícia mesmo fala que o índice de assalto nesses semáforos é muito pequeno, mas quando acontece com você, ele é 100%. Né? Então, essa história de estatística é uma coisa que tem que ser melhor avaliada. Né? Para que você vai dar chance, né, para uma situação que você pode evitar? Né? E na época, me parece que não poderia fazer o projeto de lei pela Câmara, mas eu encontrei 2 cidades que já o fizeram, Chapecó e Uberaba, e já estão em funcionamento. Até porque, se você decide aonde colocar um semáforo e o horário que ele vai funcionar, você pode muito bem decidir se ele vai funcionar a partir do tal horário como intermitente. Então, a partir da meia-noite, 1h da manhã, ele começa só nas luzes amarelas. E aí? Aí você já tem a placa lá dizendo que você tem que dar a mão de direção preferencial nesse momento. Tá? Também encontrei, nessa pesquisa, mais 2 projetos de lei. Um da deputada Thelma de Oliveira, do PSDB do Mato Grosso, que foi arquivado em 2010, e que falava exatamente nesse sentido, mas aí modificando a lei do Código de Trânsito Brasileiro. Eu não sei se ela foi reeleita ou não, mas a verdade é que acabou parando esse projeto, né? Mas agora veio o deputado Ângelo Agolin com a Lei 4.380 em 2012, e essa lei já aprovou pela Câmara Federal, já está a nível de Senado. Né? Então não teria por que o município não participar desse processo de uma forma mais eficiente. Me honra com a parte, vereador. Excelência, só para contribuir no debate sobre o semáforo intermitente. Me lembro que no primeiro mandato, informei a Indurb dessa possibilidade, até solicitei. A resposta técnica é que eles tinham medo de que isso aumentasse o nosso número de acidentes noturnos, na percepção da Indurb. Mas eu também vejo com bons olhos que a gente deveria caminhar nesse sentido e até fazer algumas experiências para comprovar cientificamente se isso aumenta ou não o número de acidentes. A lei nova, que foi aprovada inclusive pela Câmara Federal, ela coloca muito bem que você vai instituir esse tipo de semáforos intermitentes naquelas vias onde o fluxo de pedestres e de carros é menor. Ninguém vai querer colocar um semáforo intermitente numa avenida de grande fluxo, entendeu? É o bom senso, né? Bom senso que perdura. Agora, eu tenho munícipes reclamando, né, que tem lugares na cidade que ficam ermos. Eles saem da escola, né, um pouco mais atrasados depois da meia-noite, eles ficam preocupadíssimos e estão levando multa. Esse que é o problema, e não tem como recorrer, porque está lá o sinal. Né? Tu fala, eu vou levar multa, mas não vou parar. A pessoa tem medo. Né? Eu acho que nós teremos condição agora, diante de uma lei que já está a nível de Senado para ser discutido, com 2 cidades que já aprovaram desde 2014 e está já funcionando, acho que essa Casa de Leis poderia entrar com um projeto nesse sentido, né? Corroborando com a sua iniciativa, Mantovani, e também com a indicação que eu vi o vereador Faria Neto fazê-lo. Então já até convido de antemão que vocês possam participar junto da iniciativa. Tá? Muito obrigado, presidente.